E vem conferir a crítica com spoilers do filme Homem-Formiga e Vespa Quantumania. E chegou nos cinemas o filme Homem-Formiga e Vespa Quantumania. E aqui eu vou trazer a crítica com spoilers do filme. Vale destacar que a crítica sem spoilers já está no canal, então é só ir lá conferir. Lá eu faço uma análise mais técnica sobre o filme, falando mais do filme de modo geral e dou uma nota final. Aqui eu vou entrar em mais detalhes onde eu não posso entrar lá na crítica sem spoiler, porque vai que a pessoa não viu e acaba estragando a experiência dela. Então aqui vou falar um pouco sobre o filme com spoiler e vou tentar trazer uma linha temporal. Vou tentar trazer o que aconteceu ao longo do filme, falando não cena por cena, mas na parte da linha do que o filme seguiu, e a partir daí eu vou falando o que eu achei desses momentos e como o filme foi progredindo. Mas eu vou começar então com a introdução do filme, obviamente. A cena antes de mesmo mostrar o Scott Lang vivendo sua vida normal. A cena onde mostra uma introdução, praticamente um prólogo para a história que a gente vai ver. Onde a gente vê a personagem da Michelle Pfeiffer, que é a Janet, junto com o personagem do Kang, que é feito pelo Jonathan Myers. Essa cena inicial, ela já é terrível. E ela é terrível por quê? Porque ela não faz sentido em nenhum momento que você vê do filme. Sim, ela faz sentido em questão do filme, mas eu acho que o erro dela é que, primeiro, ela parece que ela tá em um momento errado do filme. Porque em questão de montagem, essa cena ela não precisa estar nesse começo. Você não precisa ver ela para criar o impacto de que o Kang existe nesse universo. Nossa, quem é esse personagem? Você não cria esse clima pro filme, porque narrativamente, quem já tá vendo esse filme e acompanha o universo Marvel, na verdade, quem vê esse filme, o cinema e a Marvel tem que considerar que a pessoa já viu outras produções. Então ele olha pra esse filme e ele já viu, por exemplo, a série do Loki. Então ele sabe que esse vilão é o vilão final do Loki, ele é o Kang. Então a pessoa já não cria esse medo de quem é esse personagem, ele sabe quem é. E isso então em questão de narrativa, não faz muito sentido você colocar essa cena inicialmente pra pessoa criar, o Kang está ali. As pessoas sabem que o Kang está ali, eles têm noção disso. Então isso já não cria um problema. Em questão de montagem do filme, era melhor ele estar na cena onde realmente vai ter o flashback dos dois. Faria mais sentido essa cena ser o começo do flashback, quando a Janet vai contar como que foi ela presa no mundo quântico com o Kang. E em questão de narrativa, não faz sentido nenhum, porque todo o mistério que tem quando eles entram no reino quântico de o que está acontecendo, o que a Janet está escondendo das pessoas, quem é essa grande ameaça que está rondando o mundo, também não cria essa tensão, porque você já mostrou o Kang na cena antes de começar o filme. Você não tem essa cena, você entra, você não mostra nada do Kang, como aconteceu, e fica criando esse monstro que não é visto, que é o Kang, seria legal. Mas você já viu ele no começo do filme, então nem essa ameaça funciona bem, exatamente porque essa cena inicial, esse prólogo, posso dizer assim, não precisava existir. Não precisava existir no filme, ou teria que estar em outro momento, teria que ser o começo da história que a Janet conta tanto pro Hank como pra Hope no momento que ela vai falar quem é o Kang e por que ela tem tanto medo dele. Então, pra mim, essa cena inicial, ela nem é uma cena mal filmada, nada, mas em questão de narrativa e em questão até de montagem, ela não faz muito sentido estar nesse momento do filme, na minha opinião. A partir daí a gente entra no filme e a gente entra no momento onde o filme começa muito bem. Essa parte que é o Scott Lang descrevendo como é a vida dele após ele ter salvado a Terra. Cena essa que também tem no trailer. Então, quando você assistiu o trailer, aquela cena que ele brinca narrando que é o próprio livro, essa cena é a cena inicial do filme. É uma cena que funciona bem, é divertida, é legal de se ver. Até o momento que eles entram no reino quântico, que são os primeiros 10 minutos de filme, é uma cena que funciona bem em todos os sentidos. A química entre os personagens funciona bem. Tem uma cena envolvendo a mesa de jantar, onde está toda a família Formiga, posso dizer assim. E tem algumas cenas bem engraçadas de comédia. Pra mim, as cenas que eu mais dei risada no filme estão nesse momento. Então, inclusive, isso faz com que eu sinta falta de, ao longo do filme, ter mais a família toda reunida. Porque eles pareciam que tem uma química muito boa entre ela, mas eles meio que separaram ele ao longo do filme. E isso acabou estragando um pouco essa dinâmica entre eles. Mas esse início começa muito bem. E aí a gente entra no mundo quântico. E a partir daí que começam realmente os problemas do filme. O filme teve uma decisão questionável, interessante, mas teria que ter um roteirista melhor para trabalhar, que seria, vamos dividir a família Formiga, vamos dizer assim. Vamos dividir em dois grupos. O primeiro grupo vai ser Scott Lang e Cassie Lang, onde eles vão viver essa aventura de pai e filho. Ela aprendendo a ser a estatura, né, que é uma heroína dos quadrinhos, usando os poderes do Homem-Formiga e das partículas PIM, e a partir daí ele vai ter essa união pai e filha, essa aventura entre os dois. E o outro lado tem a outra parte da família, que seria a Hope, que seria a Janet e que seria o Hank, tentando descobrir mais sobre esse universo, explorando mais desse universo. São dois núcleos completamente diferentes, com propostas diferentes. Vamos falar um pouquinho primeiro sobre o núcleo envolvendo Hope,
Janet e Hank. Ele é um núcleo onde ele realmente vai te mostrar como é vivo o universo do reino quântico, porque a Janet já viveu nesse universo por 30 anos. Dessa forma, quando a gente entra nesse universo, a gente vai conhecer mais de outros reinos, outras culturas, outros povos, visualmente o reino quântico, é ali que a gente vai conhecer toda essa área. E isso é interessante. A parte de visualmente o reino quântico ser interessante está nessa área. Com o povo da areia, vou dizer assim, porque esse filme tem milhares de referências a Star Wars, inclusive é praticamente a Marvel, o diretor do filme querendo dizer, eu posso fazer um filme de Star Wars, porque ele tenta fazer referência em tudo que ele pode. Então tem um povo muito parecido com o povo da areia, você também tem o mercenário, que seria feito pelo Bill Murray, que ele vende as pessoas, ele é um super cara que cuida dessa parte do deserto. Você tem o Andrew, você tem vários personagens, você consegue relacionar vários personagens de Star Wars aqui dentro desse núcleo, posso dizer assim. E é um núcleo onde visualmente ele é interessante, porque você consegue ver como o reino quântico ele é interessante, ele chama a atenção nesse ponto. Eu queria ter visto mais do reino quântico em relação a outros reinos, a outros povos, a outras culturas, e porque visualmente ele é algo interessante de se ver em tela. O problema é como eles se desenvolvem isso. Tem dois núcleos acontecendo ao mesmo tempo, e dois núcleos em um filme de 2 horas. Ou seja, não tem como você desenvolver tudo, desenvolver os personagens. Então, tudo fica meio capenga nessa parte desse trio. Porque é um arco que, em questão de explorar o universo, ele não funciona. Não funciona de maneira nenhuma, nenhum reino, nenhum grupo, nenhuma nova criatura que aparece é bem explorada ali, todas são genéricas e esquecíveis, inclusive, você sai do cinema e você lembra de um ou outro por causa do visual deles, mas não pelo que eles apresentam em tela. Alguns, inclusive, eu nem lembro, se eu mostrar que é do filme do Homem-Formiga, eu nem vou lembrar de que filme que é, de tão genérico ou tão esquecível que esses personagens foram nessa parte. E além disso, você ainda tem outros problemas, porque a parte de explorar o mundo foi praticamente nula aqui, e desenvolver ela, mas na parte da família, também tem uma parte do drama. E aí é o drama que eu falei lá no começo do vídeo, envolvendo Kang e Janet, que seria esse drama. Porque o filme, ele tem que ter um ar dramático, ele tem que ter um mistério para sempre ficar prendendo o público. E já que não tem uma grande ameaça ao longo do filme, assim que realmente cria essa ameaça para você, que você fique com medo, eles tentam criar um mistério narrativo para prender o público. Então, a Janet o filme inteiro não quer contar o que aconteceu, todo mundo tem até um grande mistério, a família não sabe o que aconteceu, onde ela passa ela é super conhecida, todo mundo trata ela como uma revolucionária. Então, tem esse mistério por trás. Mas esse mistério, ele é uma linha tão fina e ele é tão mal construído, e essa introdução já mata que é esse mistério, que faz com que quem tá vendo o filme não cria medo, não cria tensão do que pode acontecer, não tem um senso de urgência, você não cria nada ali. Você que cria, nem quem conhece o Kang, sabe o terror que esse cara é, nos quadrinhos, por exemplo, porque ele não fez tanta coisa ainda no universo Marvel no cinema, até você não sente medo disso, porque não é bem construído. E aí também é uma parte super... O Hank Pym só serve nessa parte do filme pra ser um cara que fica sempre perguntando as coisas pra dar validade no que os outros estão falando. A Hope é praticamente uma personagem muda ao longo do filme, que só praticamente não questiona nada. Ela praticamente não tem fala no filme realmente. Então, esse núcleo é realmente o núcleo da Janet, que é mal explorado, mal desenvolvido, e a forma como contar a parte narrativa não vai tão forte como poderia. É um núcleo que realmente poderia ter um potencial gigantesco de ser mais explorado e que realmente não é tão explorado como poderia. E aí, a gente vai pro outro núcleo. O núcleo envolvendo Scott Lang e também Cassie Lang. Esse núcleo, ele já é diferente. Ele é um núcleo onde realmente são apresentadas várias coisas que são ali no filme. Começando, por exemplo, com a relação de pai e filha. Porque o filme parece que vai vender essa ideia de que o Scott não é muito presente, ele ficou fora por causa do blip, mas isso também não funciona muito bem. A parte interessante é que realmente eles abrem espaços para apresentar outros personagens ali. E acontece a mesma coisa que acontece no núcleo da Janet, que são um grupo de pessoas que são sobreviventes, de várias tribos, de vários reinos, que o Kang já destruiu, e estão parados ali para realmente tentar conseguir uma vida nova e meio que fugir dessa tortura e ditadura que o Kang tá fazendo. O problema os personagens, eles visualmente novos, são interessantes, mas a forma como eles vão desenvolver os personagens não funciona muito bem. Inclusive, até a introdução do personagem do Quaz, que é um personagem que muita gente tem interesse de saber quem era ele, é completamente inútil, joga fora, não serve pra nada, é um personagem que realmente irrelevante, que tem o poder de Elemente, mas que realmente não vai além disso. Eu acho que esse núcleo, ele poderia, de novo, ele é um núcleo que você precisava, em questão de narrativa, de se importar com ele. Porque lá no terceiro ato, eu vou chegar lá, é um arco final onde você
precisa se importar deles. Estamos fazendo a revolução, nós vamos tomar nossa terra de volta. E já que o filme acredita que você se importa com eles, você vai vibrar com os personagens. Não, isso que acontece. Eles são tão genéricos que acontece que você que tá vendo o filme, não liga pra cena final, não liga pra eles, exatamente porque nesse momento do filme, que era pra você ligar, se importar, conhecer os personagens, achar eles divertidos, nada disso acontece, porque realmente eles não são bem trabalhados, desenvolvidos. E de novo, aqui é outro momento pra você explorar mais o reino quântico por um personagem específico de cada tribo, e isso também não acontece. Até na cena dos prédios móveis, por isso é algo em questão de criação de mundo, também não vai tão bem como poderia. O ponto dessa cena é, obviamente, o momento onde aparece o MODOK. MODOK é um personagem super famoso dos quadrinhos, um vilão super interessante, e aqui eles fizeram algumas alterações para quem espera ver ele, que é, eles fizeram uma alteração, de vez de seguir algo que os quadrinhos faz, eles realmente trazem algo mais parecido com o universo do Homem-Formiga, e isso eu achei super interessante, porque, beleza, é legal ver personagens dos quadrinhos aparecer do jeito que eles foram criados nos quadrinhos, mas é mais legal saber como o universo Marvel no cinema é como se fosse realmente um universo à parte. Então, eles podem tomar liberdade de fazer algumas coisas com seus personagens. E o MODOK foi um deles. Pra quem não sabe, eu só sabe que o MODOK tá no filme, ele é o Darren. O Darren é um personagem do primeiro filme que faz o vilão Jaqueta Amarela. E aí ele acaba sendo jogado no universo quântico, e aí o Kang encontra ele e transforma ele nessa arma viva, que é o MODOK. Então, o MODOK aparece nessa cena. Sobre o personagem, em questão de visual, eu gostei muito, porque apesar do CGI ser muito ruim, e o filme ter o CGI ruim em questão de tudo parece ser muito chapado, o design do universo do reino quântico não é interessante, é tudo chapado, com cores diferentes, parece um mundo diferente do nosso. Eu acho que, em questão do MODOK, o CGI poderia ser melhor, mas eu gosto dessa estranheza que ele gera, porque o MODOK nos quadrinhos sempre foi muito estranho. A estranheza dele é o que chama a atenção dele. Então esse é o ponto. Mas o núcleo deles, eles vai até o ponto de eles se encontrar o Kang. Então fica meio que nessa relação pai e filha, que pra mim não é super forte. Os atores são muito bons, inclusive isso é algo que tá aqui na minha crítica, e repito aqui. No arco da Janet aqui, o que salva o núcleo, que faz eles ficarem completamente descartáveis, é que os atores vão bem seus respectivos papéis e criam interesse pelos personagens. E a química entre Cassie e Scott Lang funciona mais porque os dois atores têm uma química em tela, porque pelo roteiro escreve bem eles, porque o roteiro também larga a mão em vários momentos nesse ponto. Uma coisa que eu gostei também do roteiro, isso é uma coisa que eu gostei do roteiro realmente, que é como eles não ficam parando o tempo do Scott Lang querendo proteger a Cassie como, você não vai ser heroína. Algo que muito filme de herói faz, é uma coisa clichê que eu não aguento mais, e aqui pelo menos eles tiraram isso. Mas esse núcleo dos dois também, por que eu não deixei ele para segundo plano? Porque até encontrar o Kang é um núcleo que parece que ele não vai tanto profundo no desenvolvimento de família, não vai tão profundo na parte de discutir a parte de ter povos dominados por um ser tirano, então é um núcleo meio não vai muito pra frente. Até que encontra o Kang, e aí o filme começa a brilhar, porque apresentamos Jonathan Myers como o Kang, e que ator fantástico. Eu elogiei ele muito na crítica, aqui eu vou repetir, ele é um ator que ele leva a sério toda a parte dramática do personagem e consegue trazer camadas pra ele. Eu adoro esse ator, na crítica eu já falei, o projeto que eu vi dele, eu gostei dele, quero ver mais ele na frente, acho que ele vai ser aquele ator que daqui a alguns anos a gente vai ver concorrer ao Oscar, porque não por causa do Homem-Formiga, mas porque ele é um ator realmente muito bom. E aqui ele rouba a cena, quando tá em cena, ele salva, de novo, mais uma vez, o roteiro fraco que ele tinha em mão, que não queria explorar o personagem, trazer profundidade pra ele traz na sua atuação, no seu jeito corporal, e isso é super interessante. Ao mesmo tempo que a gente tá conhecendo o Kang, mais do Kang, sabendo o tirano que ele é, a gente tá vendo um flashback da Janet com o Kang, a primeira vez, quando eles se encontraram, porque ele tá preso lá e porque ela tem tanto medo dele. Pode ver que nesse momento é o momento onde o filme mais cresce, é a parte mais interessante, é onde quando o Kang está em cena, é quando o Kang realmente tem que tomar as rédeas do filme, e em questão do momento atual a gente tá vendo ele como um tirano, e no flashback vendo ele como um cara até benevolente em relação a Janet. E aí a gente vê também a atuação do Jonathan Myers, trazendo um personagem realmente frio, calculista, que muda completamente a fisionomia, dependendo da situação que acontece com ele. Quando ele grita, quando ele se expressa, você vê o terror desse personagem. Então essa parte, o destaque é o John Myers, que salva praticamente uma boa parte do filme, que estava bem chato e arrastado por alguns motivos, pelo filme ser genérico, pela história ser genérica. E a gente entra no final do terceiro ato. A gente entra no terceiro ato, onde tem visto que eu já falei, tem a parte do povo se voltar contra o tirano, algo que não cria impacto, que não cria nada, porque é uma cena que você não se importa com ninguém que tá ali, nem com os reinos, e é uma cena, inclusive, que tem um dos piores CGIs em vários momentos, porque realmente
realmente você não cria nada ali, o CGI ele não consegue criar aquela sensação de ter um povo contra eles. Então, porque o CGI realmente, em alguns momentos, ele é um pouco capenga em relação aos personagens que estão em tela. Eu pulei a parte que realmente o Homem-Formiga e a Vespa vão lá e eles pegam o negócio, pegam o mecanismo que vai fazer eles voltarem pro mundo deles, sair do reino quântico, mas isso aí não importa, não leva a nada. É legal, não é ruim, mas não tem muito o que discutir sobre isso. Então tem essa cena final, eles têm todo esse confronto, o Kang é derrotado, ele realmente morre, deixa claro que ele morre, as formigas matam ele no final, o MODOK, ele já morre nesse universo, então não teremos o MODOK no próximo filme, pelo menos não essa versão, não a versão do Darren, ela morre. Essa cena, inclusive, é o que eu falei na minha crítica, eu vou mencionar aqui, é uma das cenas de comédia mais vergonha alheia que tem, que é sobre entre o Darren e o Scott, é uma cena sem graça, vergonha alheia, e que tira a pouca dramatizada, a pouca parte dramática que essa cena teria. Inclusive tem vários momentos nesse filme que é uma coisa mais dramática, mais séria, e uma pequena piadinha estraga ela. E aí a gente chega no momento onde o Kang ele é derrotado, na verdade ele é derrotado pelas formigas, aí depois ele reaparece, o Scott mata ele, e aí junto com a ajuda da Hope, e aí parece que os dois vão ficar presos nesse universo. E esse seria o final perfeito pro filme. Scott e Hope estão presos no universo quântico. Uma ótima premissa para um filme 4, é um final que poderia ser melhor, dá o papel de protagonista pra Cassie, ela entra nos Jovens Vingadores futuramente, tudo tá perfeito, já mostrou que ela é uma ótima cientista, uma ótima lutadora, vamos a partir daí. Não, o filme volta com eles pro mundo real, tem uma narração engraçadinha no final sobre Scott Lang, e o filme acaba. Então, esse é o filme do Homem-Formiga, um terceiro ato decepcionante. Eu falei que as formigas tinham matado o Kang, mas eu esqueci que ele volta, luta contra o Scott, aí a parte do mecanismo que leva ele, que era pra voltar no tempo, é isso que mata ele. Mas, no modo geral, o final é bem decepcionante, não em relação ao filme, mas é um final que o final poderia ser melhor, poderia ser mais ousado, mas nem isso o filme conseguiu fazer. Então o filme acaba e a gente entra nas duas cenas pós-créditos. A primeira cena pós-créditos mostra o conselho de Kang e o Habitat e o Immortals junto com outro variante do Kang discutindo o que eles vão fazer a partir daqui. Porque, por um lado, eles estão felizes que o exilado morreu, que eles não gostavam dele, mas por outro, eles estão preocupados porque alguém está mexendo no multiverso e está conseguindo matar os Kangs. Isso é um problema. A partir daí, eles resolvem que vão ter que resolver isso e confrontar as pessoas da Terra. Eles entram numa grande arena e a partir daí aparecem todas as versões possíveis do Kang. Desde humano, outras criaturas, tem até um Skrull lá no meio, dá pra perceber. Então, de tudo tem nessa parte e eles vão pra grande batalha contra a Terra. É mais ou menos aquela cena que o Thanos tem quando ele pega a manopla depois do filme do Guardiões da Galáxia e fala, eu vou ter que fazer eu mesmo. Daí ele pega a manopla e ele vai caçar as joias. Mais ou menos essa cena. A partir daí, o Kang vai agora não ficar só olhando por trás. Ele realmente vai atrás dessas pessoas que podem afetar a vida dele. E a segunda cena é bem mais rápida, bem mais curta. É praticamente um teaser do próxima temporada do Loki, que é o Loki e o Morbius assistindo uma apresentação numa plateia, onde lá na plateia tem o Kang, uma variação do Kang, e essa variação tá contando sobre o tempo, e como o tempo não é algo como eles imaginam. E aí o Loki fica completamente desesperado, e o Morbius fala que ele tem um certo carisma, e a cena acaba. Então a primeira cena, ela é interessante pra ver pra onde a Marvel vai ir, e a segunda é meio que um teaser pra falar, o Loki está vivo, ele vai voltar pra esse universo. É só isso, e essa é a crítica com spoiler do filme, falando tudo o que aconteceu nele, e o que eu gostei e o que eu não gostei. No filme eu dei nota 4, e eu acho que cada momento que eu penso no filme eu gosto menos dele. Então daqui, sei lá, alguns dias que eu tô pensando nele, tenho certeza que se eu fizesse a crítica daqui a alguns dias, a nota até diminuiria. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Homem-Formiga e Vespa Quantumania? Que nota você daria pra ele? Você esperava mais? Ou ele foi uma boa começo pra fase 5 da Marvel? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.